Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs, e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos vocês, de todas vocês, nessa linda manhã. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13. E mais um pedido, após a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta, já que o que nós vamos fazer aqui é uma exposição, é uma mensagem expositiva. Isso quer dizer que eu não vou falar de mim, mas eu vou compartilhar com vocês o texto da palavra de Deus, e é isso que nós precisamos. Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mais uma vez, vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra. Ela é sempre viva, ela é sempre nova, ela se renova a cada dia, assim como a tua misericórdia se renova a cada manhã. Fale ao nosso coração, ao coração de todos nós aqui. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Neste mês de janeiro, nós temos como tema da nossa série o caminho da vida. Eu explico. Todo começo de ano, nós desejamos, nós pensamos, nós planejamos como que vai ser o nosso novo ano. E um ano, ele de fato só será novo se acontecer fatos novos, se nós tivermos uma nova postura, uma nova atitude. Porque do contrário, então, se nada muda, nada muda. Nós vamos apenas repetir no ano novo o que já fizemos em toda a vida até aqui. Então, de modo que a nossa proposta é usar o Sermão do Monte, que foi o primeiro sermão grande de Jesus, quando ele se apresenta ao mundo, quando ele traz a proposta do reino de Deus ao mundo, a um mundo cheio de incertezas, cheio de inseguranças, cheio de medo, e eu não estou falando desse mundo de hoje, mas a de 2000 anos atrás, onde a treva também já estava tomando conta dos corações. E ele estava se dirigindo a discípulos dele. E essas pessoas, a grande maioria que ali estava, eram judeus. A esmagadora maioria que estavam ali eram judeus. Gente que foi criada debaixo da lei de Deus. Gente que foi criada debaixo do ensino da lei de Moisés e dos profetas. No entanto, Jesus vem para dar um novo sentido às Escrituras do Antigo Testamento. E ali está o Novo Testamento, para cumprir o Antigo Testamento. E ele fala de várias coisas importantes. Ele começa falando sobre a felicidade, as bem-aventuranças. Para Jesus, felicidade não é um lugar que você chega, mas é um caminho que você constrói. E aí o pastor Diogo falou sobre isso no primeiro domingo desse mês. Nós vamos construindo o caminho da felicidade, seguindo aquelas dicas que o Senhor Jesus nos deixou. Na segunda semana, nós falamos sobre o caminho da missão. Quando Jesus disse, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Jesus estava falando isso para pessoas simples. Muitos ali, eu diria a maioria, eram analfabetos. Eles ficaram impressionados diante de tanta sabedoria de um jovem galileu. E esse discurso foi feito sim na região da Galileia. E ele está ali diante daquela multidão sedenta, atenta, ouvindo cada palavra. E pela primeira vez na vida daquelas pessoas, alguém se dirigiu a elas de um modo novo. Se dirigiu a elas com amor, dizendo, olha, vocês não são a escória do mundo. Já que a Galileia, para os próprios judeus, era lugar de gente pobre, de gente ignorante, de gente marginalizada.
essa é a pergunta, poderia vir alguma coisa boa da Galileia? Não viria, mas é Jesus que diz para eles: para mim, vocês são sal da terra. Que lindo, que dá sabor, que preserva. É assim que Jesus nos olha, é assim que Jesus vê a mim e a você, amém? E aí ele prossegue dizendo: vocês são a luz do mundo. É claro que ele estava dizendo, e claramente, que eles não tinham luz própria, como gosta de dizer a sociedade. Você tem luz própria, você é uma estrela, você brilha. Não, Jesus diz ao contrário: a fonte sou eu, a fonte sou eu. Quando eu trago para mim, quando eu foco em mim a luz, e me achando ser a fonte, mais cedo ou mais tarde eu vou descobrir que eu não sou a fonte. É só aparecerem os primeiros desertos, os primeiros vales, que eu vou descobrir isso. Por isso Jesus já chama para si. Ele disse: eu sou a fonte, e vocês apenas refletem a luz. Não é maravilhoso? Essa sociedade precisa de ser preservada, e só há uma maneira: tendo o sal da terra, que é a igreja de Jesus. E aqui não é nenhuma arrogância, eu só estou falando aquilo que o nosso Senhor, que o cabeça da igreja, que o pastor da igreja deixou claro para todos nós. Este é o nosso papel. Eu tenho que salgar onde eu estou, onde eu fui colocado. Eu tenho que dar sabor, eu tenho que preservar a vida ali onde eu habito, no entorno dos meus amigos, das pessoas que comigo convivem. Como também eu tenho que iluminar o coração dessas pessoas, de novo, não com a minha luz, mas com a luz de Jesus, que é sóbria, que é constante, que é forte e que invade qualquer terreno pantanoso, qualquer terreno lameado, mas não se mistura, mas traz luminosidade e alegria para aquele lugar. Na semana passada, nós vimos o caminho da justiça, o capítulo 5 ainda. Jesus estava falando da justiça, ele disse: olha, eu vim não para destruir a lei, não para acabar com a lei, mas eu vim para cumprir a lei. Por isso que Paulo vai dizer que o fim da lei é Cristo. O fim quer dizer, o objetivo, onde chega a lei é Cristo. Porque a lei, preste atenção por favor, a lei nos pega pela mão e nos leva até a presença de Cristo e nos deixa lá. Esse é o papel da lei. O papel da lei é mostrar onde estão os nossos erros, os nossos pecados, os nossos erros. Só que ela não tem poder para nos perdoar. A lei não tem esse poder. Aí vem Jesus e diz: quem completa isso sou eu. Eu sou o cumprimento da lei. Ele vai além da lei. Aquilo que a lei não podia fazer, Jesus faz. Vocês estão me entendendo? Todo mundo está me entendendo? E aí nós chegamos aqui nesse caminho que eu chamei de o caminho da comunhão. Sim, o caminho da comunhão. Porque o caminho da comunhão é mais simples do que se pensa e mais acessível do que qualquer pessoa possa imaginar. O caminho da comunhão, ele começa na oração e na comunhão com Deus. É interessante, porque anos depois, o apóstolo Paulo vai escrever o livro da Revelação, o livro do Apocalipse. E quando ele escreve para uma das igrejas, no capítulo 3, a igreja de Laodiceia, quando ele diz: olha, eis que estou à porta e bato. Esse texto todo mundo aprendeu na escola dominical, fala a verdade, todo mundo sabe de qual. Vamos lá? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que vai acontecer? Eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Olha que interessante. Jesus está alertando esta igreja e dizendo: gente, eu estou do lado de fora, vocês perderam a comunhão comigo. Preste atenção por favor. Vocês perderam a comunhão comigo. Jesus está falando com a sua igreja. Ele disse: eu quero entrar, eu estou pelo lado de fora, abram a porta e eu entro. E é isso que Jesus quer fazer. Ele quer sentar-se à mesa, ele de um lado e eu e você do outro, e ali cear juntos. Jesus está ensinando aqui que a oração é uma avenida de duas mãos. Eu sei que esse texto comumente é usado pelos pastores para ser um texto evangelístico, mas esse texto claramente
é Jesus falando com a sua igreja. Jesus está falando comigo, com você. Está falando com seus discípulos. Ele está falando com aquele por quem Ele deu a sua vida. E Ele quer ter comunhão conosco. E Ele diz, do lado de fora, estou batendo, esperando você abrir a porta. Quando nós nos assentamos com Ele, eu falo, Ele ouve. Ele fala e eu ouço. Esta é a oração. Uma avenida de duas mãos. Porque do contrário, você estaria orando a um ídolo. É diante de um ídolo que você chega e fala, e de lá para cá nada vem, não há resposta, não há retorno, não há interação. Agora, quando você está falando com Jesus, Ele está te ouvindo e Ele vai falar com você, Ele vai te responder. Amém? Não levante a sua mão, você já teve essa experiência? Por favor, não levante a sua mão, não precisa. Mas você já teve essa experiência, talvez aqui nunca ninguém tinha, talvez aqui nós tenhamos alguém que nunca teve essa experiência de poder falar com Deus e de poder ouvir a voz de Deus. Amigos já me disseram, Antônio, como é que é essa história, cara, de ouvir vozes? Isso é meio fantasmagórico. Eu falei para ele, é verdade, isso a princípio soa isso mesmo, uma coisa meio fantasmagórica, mas quando você vai para a palavra de Deus, e você abre, a começar pelo Novo Testamento, você vai ouvir Jesus falando com você. É através da palavra que o Senhor fala conosco. E você vai crescendo nisso, essa palavra vai crescendo dentro de você, e vai chegar a um ponto que você vai perceber, diante das suas decisões, o seu dia a dia, Deus falando com você, dizendo, por aqui não. Agora feche a boca, fique em silêncio, não se defenda, avance. Dê um passo atrás e você vai ver o Espírito Santo de Deus dirigindo a sua vida. A oração, ela consiste na forma mais simples e prática de nós termos comunhão com Deus. Qualquer um pode orar em qualquer lugar. Vamos esclarecer algumas coisas aqui e eu quero a sua atenção. Algumas pessoas têm dificuldades de orar porque já ouviram tanta coisa sobre oração que elas não se sentem, como é que eu vou dizer, não é só aptas, elas não se sentem dignas de falar com Deus, porque elas se acham pecadoras demais, e de fato são, como eu sou, mas é justamente para isso que o Senhor Jesus nos ensina essa ferramenta maravilhosa. Então ela é simples, ela é prática, e que qualquer pessoa pode fazer em qualquer lugar. Não precisa de método, olha que bênção, não há fórmula, não existe roupa certa para orar ou não, e nem posição para orar certo, ou hora certa, ou lugar certo. Os judeus tinham as suas horas certas, têm até hoje, e são, se eu não me engano, ainda 3 vezes ao dia. Bem, os muçulmanos fazem isso 5 vezes ao dia, orando ao Deus deles, ao Alá. Agora, nós podemos recorrer à presença de Jesus em qualquer momento, em qualquer hora. Amém, meus irmãos? Eu estava conversando ontem, Edu, ali na mesa, e falando para o seu filho, para o Rafa, e ele lá na empresa dele, etc. Eu falei, olha, Rafa, faz o seguinte, antes de alguma reunião que você percebe que ela está fora do seu controle, meu irmão, você peça 3, 4 minutos para as pessoas, dizendo, espere um minuto, que eu já vou ali e já volto. Não precisa dizer aonde. Vai lá, fecha a porta de qualquer beco que tenha, pode ser até dentro do arquivo da sua empresa, até melhor, lá no arquivo, e você vai dobrar o seu joelho, vai dizer, Senhor, eu tenho uma reunião agora, eu não sei o que fazer, eu peço a tua ajuda. O caminho da oração é o caminho, sim, da comunhão íntima, da comunhão pessoal com um Deus poderoso, que nos ouve, amém, meus irmãos? Ele nos ouve. E Ele responde às nossas orações. Jesus, Ele oferece essa oração, que nós acabamos de ler, não como um modelo para ser praticado na decoreba, não como um mantra, mas é um caminho para a comunhão com Deus, porque Ele mesmo praticava esse caminho. Quantas vezes você e eu lemos nas Escrituras que ao findar do dia estava Ele lá só com quem?
estava conversando com o Pai. Então eu quero que você olhe para o texto, por favor, e vamos aprendendo e ouvindo Jesus. Para ter um ano novo, nós precisamos ouvir o que Jesus tem para nos dizer. O que Jesus tem para nos dizer é especial. O que o Senhor Jesus tem para nos dizer, ninguém tem para dizer. Ninguém. Você não encontra em lugar algum. Em lugar algum. Nós podemos continuar consultando os nossos médicos e devemos, porque a medicina está aí para isso, conhecimento, etc, etc. Você pode continuar com o seu terapeuta, seja psicanalista, psicólogo, psiquiatra, pode continuar. Mas você nunca pode abrir mão de ter um tempo a sós com Deus. Aliás, quando nós fazemos isso por prática natural, sem força, sem forçar nada por fórceps, tudo de modo natural, de modo orgânico e de modo tranquilo, algumas dessas coisas você vai acabar, graças a Deus, se livrando, e vai se livrar de muito remédio, porque você está na presença do médico dos médicos, do Senhor dos senhores. Versículo 5, vocês orem assim. O que Jesus está dizendo aqui, e por isso ele usa essa expressão, vocês orem assim. Porque ele já começou falando no capítulo 6, por favor, abra aí no capítulo 6, versículo 1, como não deve ser a oração. Ele já tinha falado sobre isso. Ele já disse duas coisas, pelo menos, de como não se deve orar. Veja a partir do versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, porque eles oravam para si mesmos. Eles oravam pensando neles mesmos. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas. O negócio deles é o canto da praça. O negócio deles é ficar diante de plateia. O negócio deles é ter um auditório. Eu quero dizer para vocês que essa turma já recebeu a sua plena recompensa. E aí você me pergunta, Antônio, de que se trata essa recompensa? Já ganharam o like. Já ganharam algum like, entendeu? E alguém disse, nossa, olha lá, como que é espiritual aquela pessoa. Olha que coisa interessante. Mas ela, por ela mesma, ela sabe que aquilo não passa de uma performance. E é tudo que Jesus não quer, é que eu e você entramos nesse negócio, nesse business do performance. Versículo 6, mas quando você orar, vá para o seu quarto. Eu preciso falar desse quarto. O quarto aqui é o seguinte, em casas antigas, nessa época aqui de Jesus, elas não tinham muitos cômodos, mas era muito comum encontrar casas com um cômodo, que eles chamavam de quarto. Essa palavra grega quer dizer o seguinte, era o lugar da despensa. Tinha duas coisas que aconteciam nesse lugar. Eles guardavam nessa despensa alimentos e objetos de valores. Eram colocadas lá, para não ficar espalhado na casa, obviamente. Então ficava organizado naquele quarto. Era um quarto que ninguém entrava, só entrava a gente da família. Ninguém ia lá. Não era um lugar habitável, não era um lugar para se sentar. É diferente até do nosso quarto de hoje, que a gente junta os filhos, leva para lá, é diferente disso. Só servia para aquilo, para armazenar coisas de valor. É como se eu e você estivéssemos indo em direção a esse quarto, já sabendo que lá tem um tesouro. Já sabendo que lá tem um tesouro, e tem mesmo esse tesouro. A melhor tradução que eu encontrei para isso foi na Bíblia de Jerusalém, falando que é o lugar em segredo. Esse lugar em segredo, onde Jesus, olha que lindo isso, onde Deus, Pai, Filho e Espírito Santo já estão antecipadamente te esperando, te aguardando para a conversa, para o diálogo. Amém? Jesus está dizendo, é isso que eu quero para vocês. Não quero exibicionismo, eu não quero que vocês fiquem se exibindo. E outra coisa, eu não quero que vocês fiquem repetindo, veja o versículo 7, quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Então são duas coisas, ele está dizendo, saia da hipocrisia, não façam orações hipócritas para se aparecerem, e também não façam orações mecânicas, saia do mecanicismo na oração. Gente, vamos falar numa boa, ninguém aguenta esse negócio de oração preparada, não é mesmo? Aquela oraçãozinha decorada, é sempre a mesma coisa, é sempre do mesmo jeito, começa e termina. As crianças até são capazes de dizer, agora o papai, o senhor não fez aquele pedacinho que o senhor fazia sempre, de tão certinho que é. O que Jesus quer
é que nós tenhamos com o Pai toda a liberdade de poder abrir o coração, sem preocupações com palavras, como uma senhora uma vez me disse. Eu falei, a senhora pode orar? Era uma reunião de um pequeno grupo. Ela disse, eu não sei orar. O que ela queria dizer é, eu não consigo usar essas palavras que vocês usam. Não é? Então nós ensinamos, aí vem um negócio do discipulado, não é? Ou da catequese. Faltou discipulado para ela, para dizer que a oração, você está falando com o Pai e não é com as pessoas. E esse Pai te ouve com amor. Esse Pai vai te ouvir com amor. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Agora, vocês, disse Jesus, vocês, meus discípulos, vocês vão orar assim. Entendeu a distinção? Você entendeu o que Jesus está querendo dizer? Aí ele mostra o caminho, não uma fórmula, mas um caminho. Ele disse, Pai nosso que estás nos céus. Quando ele falou isso, os discípulos se assustaram, eu lhe garanto. Os discípulos ficaram apavorados. Como que Jesus pode chamar Deus de Pai? Se eles aprenderam no Antigo Testamento inteiro que Deus era aquele Deus distante, que não podia-se de forma alguma usar o nome de Deus em vão. E como que você não apenas fala de uma maneira tão íntima com esse Deus, ao ponto de chamá-lo de Pai? Como assim? Mas era exatamente isso a primeira lição que Jesus quer que eu e você aprendamos, que o nosso Pai, Ele está conosco no caminho, Ele nunca sai do caminho. Se nós queremos encontrar esse Pai, nós temos que estar no caminho dEle. O caminho dEle já está abençoado. Vamos parar com essa oração dizendo, Senhor, abençoe os meus caminhos. Não! Entre nos caminhos do Pai, porque esses já estão preparados, são seguros, são iluminados e tem a presença do Todo-Poderoso conosco. Amém, meus irmãos? Tem a presença do leão da tribo de Judá que a gente acabou de cantar aqui. E é isso que Jesus está ensinando. E Ele está nos céus. O mesmo Deus que nos acompanha no passo a passo, no chão da vida, é aquele que está nos céus, assentado no trono. O túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Você olha para o Brasil, olha para o mundo hoje, essa instabilidade política, geopolítica, uma instabilidade, um medo, uma insegurança. Eu quero lhe dizer, o trono continua ocupado. E aí você diz, mas como assim? Deus não vai agir? Ele está agindo. De algum modo, de alguma maneira, Ele está agindo. Mas para realizar o propósito dEle, e não de nação nenhuma, não de governo nenhum, e nem de pessoa nenhuma, e nem do meu capricho, e nem do meu propósito. Tem gente ficando magoadinha com Deus que não respondeu a oração, porque não atendeu aquela oração. Quando Jesus estava naquele lugar lá no Getsemane, Ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, senão a tua. Eu pergunto para você, a oração dele foi atendida? Conforme ele fez na primeira parte? Não. O Pai continuou firme com o propósito dele. Isto é maturidade. Eu fazer uma oração, não receber a resposta e ir para a presença de Deus e dizer, Senhor, que a tua vontade se estabeleça na minha vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aqui o que Jesus está querendo que os seus discípulos façam é que a vida deles seja de um nível de transparência tão eficaz, tão profundo, que as pessoas, ao olharem para Deus, através da vida desses discípulos, possam vê-lo de fato como Ele é. Isto é ter vida santa. Santidade é isso. Deixa eu falar para você. Nós temos aqui no Brasil uma dificuldade muito grande de falar sobre esse assunto, essa teologia fundamental, esse aspecto fundamental da teologia, que significa santidade, vida separada para Deus, porque botaram na nossa cabeça que para ser santo tem que ser perfeito. E isso não é verdade. Pedro era perfeito. João, o apóstolo do amor, ele era perfeito? Só vou lembrar uma, lembra? Quando ele falou assim, o Senhor quer que a gente mande fogo do céu para queimar essa turma toda? Esse é o Joãozinho, o nosso querido lá, o amadinho. É para a gente entender isso. A gente precisa entender isso.
que nós nunca vamos ser perfeitos neste mundo, mas que eu não somente posso, mas eu devo dizer, a minha vida está separada para Deus, e isso significa a palavra hagios, que é santo, que é ser separado para um fim determinado. Ninguém usa aqui utensílios de cozinha em outro lugar qualquer, porque não é apropriado, nós não fazemos isso. É isso que nós estamos dizendo. Eu e você somos discípulos de Jesus. Para Jesus nós temos que morrer para o mundo, morrer para o pecado, morrer para os próprios desejos pessoais. Isto é em busca da santidade, e é isso que Jesus está nos ensinando. É interessante que Jesus inicia a sua oração com adoração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Veja, não está pedindo nada para nós, não está pedindo nada. Só está se apresentando. A gente precisa aprender a orar com Jesus. Porque senão a gente já continua fazendo aquele modelinho, já chega pedindo, já chega pedindo. E alguns pais aqui vão entender o que eu estou falando, especialmente quem tem filhos adolescentes e jovens, né? O filho liga para você. O que ele vai falar? Aí o pai, né, brincalhão, já fala, o que você quer? Não é assim? Do que você precisa? Porque raramente um filho fala, papai, eu só liguei para dizer que eu te amo, não é? Que eu te amo. Isso seria maravilhoso, mas eu já fiz isso muitas vezes com meu pai, eu acho que vocês já fizeram também. O meu pai já dizia, o que você precisa? Entendeu? Porque eu nunca queria estar ali curtindo, conversando com ele. O meu negócio estava precisando de alguma coisa. Então Jesus ensina a gente começar a oração de um modo que você primeiro já vai para a presença de Deus adorando o Pai em verdade e em santidade. Versículo 7 ainda, venha o teu reino. Olha o que Jesus está pedindo aqui. Não pediu nada ainda, concorda? É só adoração. Venha o teu reino, venha o teu governo, venha a tua autoridade sobre a minha vida. É isso que Jesus está ensinando os seus discípulos. Jesus está ensinando os seus discípulos a aprenderem a serem súditos do rei do reino. Nós precisamos aprender isso. Aprender e entender que nós devemos orar diariamente. Diariamente. Todos os dias. Sim, porque esta é uma oração diária. Não é para ser feita uma vez por semana. E eu aproveito para fazê-la quando eu estou caminhando. Porque daí eu vou caminhando, ao invés de fazer uma oração assim de qualquer jeito, eu já tenho, o caminho está todo pronto. Como já está de memória, eu vou ponto, como eu estou fazendo com vocês aqui, é o que eu faço com Deus. E aí eu acrescento as coisas. E Deus vai trazendo, o Espírito Santo vai falando. Como aqui, por exemplo, vem o teu reino. Vem o teu reino. Vem a tua sabedoria. Vem o teu poder sobre nós. Gente, é claro que Jesus está usando um termo político aqui. Ele está falando um termo de propósito que os judeus entendiam quando ele falava de teu reino, porque aquele povo estava debaixo do domínio de um reino, de um império. Então era isso que ele estava dizendo. Ele não estava ensinando as pessoas dizendo, vem o império de César sobre nós. Não, ele estava dizendo, vem o teu reino, Pai, sobre nós. Que só existe uma maneira de enfrentar esse império usurpador, opressor. É sendo guardado pelo teu reino. Depois ele prossegue dizendo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa petição, ela exige que os discípulos devem se submeter plenamente à vontade do Pai, não apenas entregando as suas vidas para Ele, agora preste atenção, não apenas entregando as suas vidas para Ele, tendo como Salvador, mas também entregando a sua vida para Ele, tendo como Senhor. São coisas distintas, são coisas diferentes. Você não quer Jesus apenas como seu Salvador, você o quer como Senhor. Porque você chegou ao ponto da necessidade de tê-lo como Salvador, porque você estava perdido, mas você foi encontrado. Você estava morto, mas você reviveu. Ele te salvou. Jesus entregou a sua vida na cruz para me salvar de mim mesmo, da minha arrogância, do meu orgulho, da minha prepotência, das minhas escolhas equivocadas. Foi para isso que Jesus se entregou e Ele me salvou disso. Agora, diante dessa tão grande salvação,
desse tão grande livramento, dessa vitória tremenda, me arrancar das trevas, me levar para o reino do Filho do seu amor, a única coisa que cabe aqui, que eu posso responder, a única resposta aceitável é: Senhor, agora venha ser o meu Senhor, porque senão eu me perco de novo, senão eu vou ficar perdido de novo, a minha tendência é buscar o buraco de novo. Você está entendendo? Eu queria que você entendesse isso. Eu queria perguntar para você: você tem apenas colocado a sua vida diante de Jesus? Ou você diz assim: a minha vontade, o meu desejo, os meus planos, todos debaixo, passando pelo crivo, pela triagem da vontade do Pai? Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Deus nos criou de um modo tal, meus amados irmãos e irmãs, que nós precisamos do alimento todos os dias, e mais vezes ao dia. E se for do meu tipo, então é muito mais vezes ao dia. Que coisa difícil esse negócio, compulsão alimentar, é um negócio complicado. Vai fazer uma visita na casa do irmão, lá ele oferece um pãozinho de queijo. Depois sai dali, vai na casa do outro irmão, oferece outro pãozinho de queijo. Ao invés de eu dizer: olha, obrigado, já estou satisfeito, eu falo: não, pode vir, está tudo bem. Então é uma coisa impressionante, parece um buraco sem fundo, a gente come o dia inteiro. Interessante que Jesus agradecia sempre pelo pão, não é verdade? Isso é verdade. Sabe o que significa isso? Você tem noção do que isso significa? Ao agradecer, ele está dizendo: olha, isso não vem de mim, vem do Pai. Isso é Jesus falando. Jesus falava isso, ele agradecia o pão ao Pai. Não é maravilhoso isso? Isso não é algo tremendo que nós devemos colocar na nossa vida, saber que o pão que está na nossa mesa não é do meu trabalho, como a gente gosta de dizer, isso é por causa de mim? Ao invés de dizer isso, dizer: graças ao Senhor que me deu saúde, graças ao Senhor que me deu capacidade, inteligência, habilidade, para que eu possa ter dinheiro e comprar o pão de cada dia. Tudo é graça, tudo provém de Deus. Por isso que Jesus sempre agradecia, e eu estou falando de Jesus. Até o alimento material, ele é espiritual, sabe por quê? Porque vem do Pai. Na última instância vem do Pai, vem da mão dele. E aqui eu vou falar algo que eu aprendi esses dias. É interessante, a gente sabe disso, mas só que a gente não para pensar nesse negócio. O Pai primeiro criou a provisão, depois colocou o homem no mundo. Ele primeiro encheu a despensa, ele primeiro encheu o armazém, e depois colocou os seus filhos no mundo. Quando nós chegamos aqui, o armazém já estava pronto, não havia falta de nada. Isso desde sempre. Não é maravilhoso? Isso é tremendo. É disso que Jesus está falando. É uma simples procura pela provisão de Deus com relação às nossas necessidades físicas, básicas e diárias. O que Jesus deseja é que seus discípulos vivam um estado de constante dependência de Deus e de sua provisão. E Ele está falando isso porque Ele nos ama. E Ele quer isso para nós porque Ele nos ama. Porque ou você é dependente de Deus, ou você vai ser dependente de você mesmo e daqueles que vivem no seu entorno, dependente do sistema, dependente da sociedade. Não! A nossa dependência só vem do Senhor. Perdoa as nossas dívidas. Aqui nós vamos entrar num assunto, um campo minado. Perdoa as nossas dívidas. Quem não quer o perdão dos seus pecados? Quem não quer o perdão das suas faltas? Nós pedimos perdão porque nós não temos desculpas pelo que nós fazemos, pelo que nós já fizemos, pelo que nós falamos. Não tem desculpa. Então só tem um caminho, é pedir perdão. O pecado humano não foi tipo assim, um deslize, não foi uma mera distração, não foi um acidente. O pecado humano foi o ápice da incredulidade. Isso foi uma tragédia. Uma tragédia.
de virar as costas para Deus. Foi quando nós perdemos a harmonia e a comunhão com Deus. Todas as vezes que você tiver com o coração seco, que você perceber, eu estou seco, estou sem vontade de orar, sem vontade de buscar a presença de Deus, sem vontade de buscar na palavra, o que está acontecendo comigo? Eu digo para você o que está acontecendo com você. É quando o pecado se interfere entre nós e Deus, e a gente vai deixando, isso vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. E eu estou falando de pequenas coisas, pequenos pecados, que a gente não dá muita atenção, mas isso vai se acumulando, e isso vai criando uma casca no nosso coração. E como resultado disso veio a morte espiritual, veio como um pagamento pela rejeição da palavra de Deus, sim. Porque o primeiro pecado a colocar no mundo não foi o pecado da rebeldia, foi o pecado da incredulidade. Porque Satanás colocou em dúvida a palavra de Deus para o casal. Então o casal escolheu não ouvir a palavra de Deus, que foi a primeira, dizendo: não comas, pode comer de tudo menos daqui. Eles sabiam disso, não podiam alegar ignorância. E como eu estava dizendo ontem na visita lá na sua casa, Eduardo, exatamente isso que Satanás e a velha serpente fez. Ele criou uma necessidade, porque não havia necessidade, muito menos de comida, tinha comida de sobra nesse planeta. Vocês não acham interessante isso? Havia comida de sobra nesse planeta. Mas aquela pessoa disse: não, eu vou comer dessa árvore aqui. É dessa aqui que eu preciso. Quem disse que você precisa? Você nunca precisou, desfrutou da minha presença o tempo todo. E a presença de Jesus, ela cria satisfação. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não tenho falta de nada. É por isso que Davi disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu não tenho falta de nada, porque Ele é meu pastor. Amém, meus queridos irmãos? O pecado nasce na falta. Quando eu tenho falta, seja qual for a área, nasce um negócio dentro de mim, uma compulsão, e me leva a pecar, e me leva a dizer: eu preciso disso. Só que o que você está dizendo que você precisa, você não precisa, porque o mais importante já habita dentro de você, que é o Pai. Então nós perdemos a harmonia e a comunhão com Deus. Morte espiritual, resultado disso. Então agora veja, assim como nós precisamos do pão para sobreviver, assim também nós só teremos vida e comunhão se nós recebermos o perdão dos nossos pecados. Por isso tem que ser diário, é todo dia. Pecamos por pensamento, sim ou não? Pecamos por pensamento, pecamos no trânsito. Esses dias eu estava tão feliz, falou: hoje eu vou vencer. Não aconteceu nada comigo. Aí no final do dia me aconteceu uma. Recebi uma fechada. Quer dizer, eu acho que eu recebi a fechada, mas o outro, eu acho que eu fechei ele. E aí pronto. Eu nem sei se ele era meu irmão em Cristo ou não. Perdi a paz ali. Perdi a alegria. O projeto faliu. Foi de água abaixo. Você entendeu? A gente peca facinho, é facinho. É facinho. Mas o que é o pecado? Pecado é quando eu deixo de exercer amor. Quando eu deixo de dividir, de repartir amor. E eu, em toda reação, eu estou repartindo alguma coisa. Ou é mágoa, ou é a minha natureza humana, dizer para ele: eu vou mostrar para você com quantos paus se faz uma cangaia. É mostrar para ele: você sabe com quem que você está falando? Ou eu amo essas pessoas. Ou eu amo essas pessoas, ou eu sou conduzido pelo amor que me leva à verdadeira maturidade. Então não é qualquer coisa que vai me afetar. Então, perdoa as nossas dívidas, exatamente isso. Nós precisamos tratar o pecado seriamente. E só há um jeito: confessando e abandonando aos pés da cruz. Confessando e abandonando aos pés da cruz. Para Jesus, receber perdão e oferecer perdão, é muito interessante isso, está no mesmo plano. Isso é diferente de tudo que eles já ouviram antes. Tudo é fruto da ação, da graça e da misericórdia de Deus. Receber perdão e distribuir perdão. Nós recebemos perdão para distribuir perdão.
Ou você pensa que você está sendo perdoado só para você dizer, estou numa boa, na lagoa? Não! Você está sendo perdoado para você distribuir perdão. Eu sei que isso é complicado para nós. O perdão, ele não tira a verdade da culpa. Da nossa condição errante, ele não faz nada, mas ele desvia a punição. Sabe para quem? Para o Messias. Deus, então, nos trata como se não fôssemos culpados. É isso que é um escândalo, é o escândalo da graça. O pai chega e diz, ele sabe que eu pequei, ele sabe que você pecou, mas ele diz, mas você não será imputado na sua conta. Isso não será depositado na sua conta, mas na conta do meu filho. E aí você pergunta, mas como assim? Quem errou fui eu. Eu falei, eu sei que foi você que errou, mas você não tem condição de pagar. Você não tem condição de pagar a conta do seu erro, do seu pecado. Somente o meu filho. Eu não aceito pagamento de ninguém, porque ninguém poderia fazer o que eu exijo. E o meu filho, a todos os critérios, atendeu. Até a última gota, ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Ele deu a vida dele por você. Então é importante falar sobre esse assunto, porque você precisa saber de uma coisa. Quando você está confessando o seu pecado ao Senhor, o Pai está olhando para você, e Ele não está vendo você. Não está vendo você do ponto de vista dizendo, puxa, olha o meu filho aqui pedindo perdão, olha que gracinha, olha que coisa linda. Desculpa desapontá-lo. Quando o Pai olha, ouvindo a sua oração, pedindo para pedir perdão dos seus pecados, Ele não vê você, Ele vê o sangue do Filho dele sobre a sua vida. E a marca desse sangue libera o amor, o favor, a graça de Deus e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Não tem nada em nós que possa impressionar Deus. Não há nada em nós que possa sensibilizar o coração de Deus, a não ser reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é a oferta perfeita para o nosso pecado, perfeita e pela vida toda, e não precisa ser repetido, porque Ele já aceitou. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Meus irmãos, é interessante, eu chamo a sua atenção, e olha o texto comigo, por favor, nos versículos 14 e 15 do capítulo 6. Eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe. Assim como nós perdoamos os nossos devedores, é a única parte nesta oração que Jesus faz uma explicação após terminar a oração. Ele termina a oração e ele volta a não todos os assuntos, mas apenas um, que porventura poderia deixar alguma dúvida para quem quer que seja. Então ele explica de modo muito claro. Por gentileza, por favor, veja o capítulo 14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. E para não deixar dúvida, veja o versículo 15. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as suas ofensas. É exatamente o que você acabou de ouvir. E aí pega, não pega? É difícil ou não? Você está entendendo a seriedade de nós liberarmos perdão? E o incrível, o maravilhoso, é que Jesus está fazendo isso para o nosso próprio bem. Porque Ele sabe o quanto faz mal a mágoa no coração de alguém. Ele sabe o quanto que a mágoa destrói a vida de alguém. Destrói família, destrói amizade, destrói relacionamento, acaba com a gente. Na minha opinião, é apenas uma opinião particular e pessoal, por trás de toda a mágoa há um principado e um potestade. Você vê o quanto que é difícil você lidar com esse negócio, com esse veneno que é a mágoa. Pessoas analfabetas têm mágoa, pessoas que estão doutores também. Pobres têm mágoa e rico também. Se tem uma coisa que o pobre pode dizer, eu também tenho, que o rico tem, é a mágoa. É uma coisa impressionante. A mágoa não respeita altos salários, não respeita nível cultural, ela não respeita gente que mora em condomínio fechado ou lá no fundo de vale daquele bairro humilde da cidade. A mágoa é terrível. A mágoa, ela entra em coração de homens e de mulheres. Ela entra em coração de adultos
e até de idosos, como eu, entendeu? Porque alguém pode pensar, a mágoa passa com o tempo? Não, a mágoa não passa com o tempo. Quem nunca viu uma nona falando, aquele maledito, aquele me paga? Isso é uma prova de que a mágoa não envelhece, ela não morre com o tempo. Ela não morre com o tempo, infelizmente. E ela não respeita religião. Ouça, preste atenção. Católico, protestante, pentecostal, neopentecostal, todo mundo pode ter mágoa. Que bicho é esse com quem nós estamos lidando? Isso não é uma brincadeira, isso é coisa séria. E aí Jesus chega e diz, eu não quero que vocês fiquem envenenados com isso. O que adianta eu perdoar vocês e deixar vocês com o coração magoado? Deus não seria justo se Ele fizesse isso. Então Ele está dizendo o seguinte, é condicional. Há uma condição aqui, e a condição é simples. A condição é simples. Eu quero que você libere perdão para o outro, assim como eu perdoo você. E aí você fala, mas como assim? Ele não merece. Aí eu posso perguntar para você, e você acha que merece o perdão de Deus? Eu espero que você diga que não, eu não mereço o perdão de Deus. Então, Deus é justo, Deus é o mesmo com todos nós. Com todos nós. A maior vitória que você pode obter é você poder liberar perdão para aqueles que te magoaram. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então vamos lá para o final da oração. Aqui, como eu já sei da dureza, do que é você pecar, do que é você ter que pedir perdão a Deus, do desgaste que dá isso, dos sofrimentos que a gente passa por isso, então eu já estou me prevenindo, porque eu não confio em mim, eu só confio em Deus. E porque eu só confio em Deus, eu já peço para Ele, Senhor, me ajuda, não me deixe cair em tentação. Não me deixe cair em tentação. Tentados todos nós somos. Jesus foi tentado. Não há pecado no ser tentado. O pecado está quando você cai, quando você cede, quando você permite-se ser dominado por aquela coisa na sua vida que mexe você. Aquela compulsão, aquela necessidade, aquela falta que você tem sobre você e que fala mais alto e você acaba cedendo. Você acaba cedendo e aqui eu preciso explicar uma coisa para você. Existe uma diferença muito grande entre tentação e provação. Vamos lá em Tiago capítulo 1, por favor. Tito, Filemão, Hebreus, Tiago. Lá no final do Novo Testamento, capítulo 1, no final do Novo Testamento, capítulo 1, versículo, vamos começar aqui no versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Ele está falando de provação. Provação é quando vem de Deus, algo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu sou provado por Deus, eu estou sendo testado por Deus. E aí o Senhor está conosco, Ele fica ao nosso lado. Ninguém vai ser provado além daquilo que nós possamos suportar. Paulo já falou isso em 1 Coríntios 10, 13. Então o Senhor está conosco. Nós não temos que temer, porque o Senhor está conosco. O Senhor está querendo nos ensinar algo, nos mostrar algo. Ele quer que eu amadureça, então Ele permite que nós passamos pela provação. Agora, versículo 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, eu estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, Deus te prova, Ele não te tenta. Ele não tenta você, Ele te prova. Está claro? Muito bem. Então vamos adiante. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, ele dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Aqui está a exata explicação do que é tentação e provação. Provação, ela vem de fora para dentro, é Deus trabalhando em você. Tentação vem de dentro para fora. Então, quando eu vejo algo que eu cobiço, logo eu sou tentado. Por exemplo, não tem nenhum problema de algumas pessoas aqui serem tentadas em comer coentro, que tem gente que detesta coentro. Não é verdade? E Giló, então, o que dizer do Giló?
Isso não te atrai, não tem nenhum problema para você, tá certo? Mas se botar uma grana na sua conta, fazer um Pix de uma coisa irregular, aí você já dá uma balançada, que dinheiro mexe com muita gente, você concorda? Dinheiro mexe com muita gente. Dinheiro é uma tentação, é ou não é? Para uns, o sexo pode ser uma tentação, para outros, uma boa fofoca pode ser uma tentação. Tem gente que não aguenta, chega a babar quando vê um negócio novo. Você viu que bafão? E aí todo mundo corre para o grupo da família. E aí gente entrando no grupo, saindo do grupo, que vira uma confusão. É uma fofoca, ninguém aguenta isso. Está entendendo? Tem uma outra coisa que pode ser uma tentação para muitos. Nós, pastores mesmo, temos que tomar muito cuidado com isso, que chama-se tentação pelo poder. Tentar ser tentado pelo poder. Isso acontece nas empresas, isso acontece nas igrejas, isso acontece dentro da família. Tem gente que assumiu o controle da família, já viu isso? Exatamente isso, eu sou tentado por aquilo que está dentro de mim. Logo, quando aquela coisa que está dentro de mim aparece lá de fora, eu sou tentado, aquilo mexe comigo. E aí eu estou dizendo agora para o Senhor, me livra disso, me livra de ser tentado. Não me deixe cair em tentação. Isso é todo dia, porque o que tem dentro de mim é muito forte, chama-se natureza humana. Ela é desgovernada, ela é descontrolada, ela é ambiciosa, ela é arrogante, ela é orgulhosa, e só Jesus pode dar jeito nisso. Então não brinque com a tentação, não fique brincando, não fique conversando, entendeu? Por exemplo, quando você vê o WhatsApp e apareceu alguma coisa lá, só vou te falar uma coisa: não confie em você, não confie em você. De preferência chame um amigo de confiança, ou aqueles que são casados, obviamente, a esposa e o marido, dizendo: olha aqui, ó, eu estou sendo seduzido, eu estou sendo aliciado, eu estou sendo tentado a isso aqui, e abra o jogo. Eu li um negócio interessante, falando para nós homens casados, e para as mulheres também, obviamente, que disse o seguinte: se você teve alguma proposta indecente, algum assédio, entendeu, de alguma maneira, não é? Fale logo para o seu cônjuge. Não fique esperando 2 ou 3 meses, tipo, gostando da brincadeira, gostando da piada, gostando do flerte. Você entendeu? Fala logo: ó, tem um negócio acontecendo aqui. Abre o jogo logo. E a moçada que está aqui, que ainda vai namorar ou que já está namorando, faça a mesma coisa. A gente evita muita dor, muita distração, porque esse é o objetivo de Satanás. Ele quer te distrair. Se ele te distrair, ele te pega. E é aqui que nós aprendemos isso. Então veja o que Jesus está dizendo aqui, ó. E não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Sim, esse mal aqui é maligno. Sim, esse mal aqui é Satanás. Mas não anda no caminho onde ele está, não é verdade? Você tem que fugir desse caminho. Tem que fazer as suas escolhas. Você pode orar, dizendo: Senhor, livra-me da maldade daqueles que me cercam. Às vezes tem gente muito íntima nossa, mas é mal. É maldoso, tem um coração maldoso. E às vezes, que é mais difícil a gente admitir, a maldade está em nós. Você já parou para pensar que o problema da sua família pode ser você e não o outro? A gente nunca pensa nisso, não é verdade? O problema lá em casa é o outro. Mas se o outro ou a outra fosse assim, fosse assado, teria tudo tão diferente. Mas e se for você? Deixa eu dar uma dica. Quando eu comecei a fazer essa pergunta, eu entrei em choque. Eu falei: não é possível que eu tenha me enganado tanto. Auto-engano é quando você se convence daquilo que não é verdade. É um auto-engano. E aí eu comecei a me justificar. Mas foi tarde demais. Eu fui, como que a gente diz, eu fui descoberto. O próprio Espírito Santo disse: pare de se enganar a si mesmo. Pare de se enganar a si mesmo. Que você é mau, meu filho. Você é mau. Você é mau. Não existe um bom. Nenhum sequer. O apóstolo Paulo deixa isso claro. Não tem ninguém bonzinho. Não existe ninguém bom. Não fique pensando, porque eu estou aqui falando, bom, esse cara deve ser bom. É só perguntar para quem convive mais tempo. Para quem me conhece de fato, de perto. Você vai ver a maldade. É horrível, eu luto com isso direto. O tempo todo. É uma guerra. É por isso que eu preciso orar. Eu oro não é porque eu sou crente. Eu oro não é porque eu sou pastor. Eu oro porque eu preciso permanecer em pé. E se não for a oração, eu caio, eu sei disso. Por isso eu preciso da graça de Deus.
o tempo todo, eu dependo da graça de Deus. Essa oração é para quem está buscando a essência. É para aqueles que querem honrar o seu nome. Esta oração é para isso. Quem ama o seu reino e a sua vontade, quer fazer essa oração todos os dias, sem virar rotina, pesada, nada disso. Que sabem que são filhos amados por Deus, mas que tem áreas da vida que luta contra. É uma oração para destronar o nosso ego, as nossas vontades, as nossas expectativas e fortalecer a nossa fé. Sim, porque expectativa é uma coisa e fé é outra. Expectativa é quando você vai para Deus na expectativa de receber coisas. Fé, confiança é quando você vai para Deus e dizer: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Eu confio que o Senhor conduz a minha vida, não importa para onde, mesmo que seja um lugar que eu não queria ter ido. Mas eu confio em Ti, eu sei que em Ti há segurança. É uma oração que gera confiança nesse Deus vivo, poderoso e que tudo pode. Gera amor à glória de Deus. Faz a gente amar a glória de Deus. Por isso, concluindo, nós vamos aprender a orar assim, para a glória de Deus. É orar para a glória de Deus. Todos os pedidos que eu e você fizermos tem que passar por esse crivo. Isso vai glorificar a Deus? Isso glorifica a Deus? Ela é focada no propósito e na vontade de Deus, não na nossa. Por mais importantes e sérias, e sempre são, as nossas necessidades, mas o mais importante que as nossas necessidades é a glória de Deus. Deixando as nossas motivações em segundo plano, deixando as nossas decorebas de lado, deixa para lá. Deixa as vãs repetições para trás e a necessidade de chamar a atenção dos outros para você mesmo. A nossa oração, ela será simples, objetiva, cristocêntrica, Cristo no meio, no centro, teocêntrica, com o Senhor no centro, e não antropocêntrica, o homem no centro, inteligente, confiante, fruto da dependência e para a glória de Deus. É uma oração sincera, que tem como resposta a tudo aquilo que Deus faz, que o Pai faz por mim e por você, todo dia, todo momento, a toda hora fazendo. Você não tem uma outra resposta a não ser dizer: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa última parte, ela não está em alguns originais. Não consta. Só em alguns. Não tem problema. Não tem nada antibíblico ali. Tem de verdadeiro. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Já pensou? Todo o poder de Deus derramado sobre a sua vida. Toda a glória de Deus derramada na sua vida. É isso que Deus quer fazer. É isso que Deus quer realizar. Vamos orar. Vamos orar assim. Vamos orar assim. Vamos pedir isso para nós. Por isso essa oração não pode ser feita corrida. Eu sei que você conhece de cor, mas não é para você sair falando assim como se fosse um papagaio. Não. É sentindo cada frase. Vamos juntos. Eu quero convidar juntos vocês para orarem junto comigo, porque essa é uma oração da igreja de Jesus. É para discípulos de Jesus. Fazer essa oração diariamente, mas com leveza, com um momento a sós com o Pai, pensando no peso de cada uma dessas verdades e deixando o Senhor afetar a sua vida na sua caminhada.
porque o que Ele quer mesmo, Ele só quer isso, é comunhão com você. Ele não quer nada seu, pode ficar tranquilo. Ele só quer o teu coração. É isso que Ele quer. Vamos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor.